Taxa Selic a 15%. Bolsa a 150 mil pontos. Vale a pena ainda entrar na renda variável? É isso que a gente vai conversar agora aqui nesse vídeo. Se você ainda não é inscrito aqui do nosso canal, claro, já vou pedir de antemão, se inscreva no canal para acompanhar os próximos conteúdos e ter acesso também aos morning calls. E antes de começar o vídeo, claro, vou deixar um disclaimer aqui para um bom entendimento das informações. Se você não pretende utilizar a cabeça e pensar, esse não é um vídeo para você. Se você pretende informações fáceis, também não é um vídeo para você. Agora, se você quer entender o contexto das coisas, para que sim você consiga formular uma estratégia ou ajustar o seu perfil de risco, fica comigo até o final, que eu vou tentar te trazer alguns dados interessantes. Bom, então, trazendo aqui um contexto do que falaremos nesse vídeo no dia de hoje, claro, não é de forma alguma uma recomendação de investimentos, nem que seja de um ativo, ou também não é falando de forma depreciativa para quem é investidor de renda fixa, nada disso. É para trazer um contexto do que está acontecendo no mercado e entender um pouco da sua visão, da minha visão, né, no caso. Eu sou assessor de investimentos, eu trabalho no mercado financeiro já há pelo menos 8 anos e, claro, estou trazendo aqui algo que a gente acaba olhando e traz muita incerteza no investidor, quer ver, de repente, recomendações ou influenciadores, ou até mesmo o próprio profissional do banco ou seu assessor falando faz isso, faz aquilo. O que eu recomendo sempre é que a pessoa estude. Se você faz sozinho, caia de cabeça nos dados, analise as questões, pondere muito bem, e se você tem um profissional que te ajuda, né, no seu dia a dia e dos seus investimentos, que seja uma pessoa que tenha competência, que entenda qual é o seu perfil. Essas informações que eu venho trazer para vocês hoje, elas são em relação justamente a isso. A pessoa tendo entendimento das coisas que estão acontecendo, consegue talvez identificar melhor se esse cenário é favorável para ela ou não é favorável. Tá? Então vamos lá. Antes, fazendo um pano de fundo do que vem acontecendo no mercado como um todo, para que a gente entre aqui, no caso, nos dados que eu quero avaliar com vocês, tá? Bom, a gente vem de um cenário agora, nesse momento, bastante conturbado em uma série de outras questões, e eu tô falando não só de Brasil, tá? Tanto questões políticas como questões de conflitos e uma série de outras coisas que interferem nas cotações dos preços dos ativos, e isso é uma coisa normal. Isso a gente precisaria tratar como um ruído. Então, o que a gente vai olhar aqui é o cenário que é o mais provável dentro de uma normalidade, quando não ocorrem esses tipos de eventos, como por exemplo o estouro, o aumento de um conflito que a gente vive hoje, né, entre Ucrânia e Rússia, quando a gente não tem, por exemplo, embargos como da guerra comercial que vem ocorrendo agora, arrefecendo um pouco entre Estados Unidos e China, tirando essa parte do contexto, tá? Então, olhando mais para os indicadores. E aí sim, você deve se perguntar, né? Todo mundo fala, vai entrar na bolsa na máxima, venda na máxima e que você vai ser feliz, e entre na baixa, que você vai ter o desempenho. É mais ou menos assim. A gente precisa olhar o contexto do que vem ocorrendo no mercado, tá? Então, eu já vou colocar aqui para vocês alguns dados de fontes verificáveis, dados públicos. Quando a gente olha, então, para esses dados, o que a gente vê nessa fotografia aqui, né? Isso aqui é um documento da Bloomberg, documento público, todo mundo tem acesso a esse documento,
e esse daqui é o call macro que é feito no nosso escritório todos os meses, né, para os assessores, justamente para passar o contexto para nós, enfim, e se mantenhamos informados sobre os indicadores pertinentes à nossa atividade. E aqui a gente está falando que é um observatório sobre os bancos centrais de todo o mundo, onde o viés de aumento de juros ou queda de juros. Então, nessa faixinha aqui que eu estou passando o mouse, indica, né, quando a gente olha para os tons de azul mais escuro, quer dizer que o viés daquela geografia, daquela economia, ela tem uma tendência nesse momento à queda de juros, e o contrário é verdadeiro quando estamos aqui no amarelo, quer dizer que aquela geografia, aquele banco central, está ali numa tendência de talvez uma alta de juros. Nesse aqui, então, quando a gente olha os dados de julho, a gente entende que basicamente aqui poucas geografias estão muito fortes em relação à queda de juros. De mercados aqui da América Latina, a gente nota só a parte aqui da Argentina, aqui um pouco mais já na parte do Canadá, e algumas geografias da Europa também tem aqui algum viés mais de baixa. Tá? No mês subsequente a essa foto que a gente está olhando aqui, a gente já vê uma mudança significativa em relação às economias, aos bancos centrais. A gente já percebe, então, que países aqui da Ásia começam a ter voltados para uma queda de juros. A gente já percebe aqui que mantém-se essa mesma dinâmica aqui na parte do Canadá, e também na Europa ali muda um pouquinho a cor, né? Não demais, mas muda um pouquinho em algumas regiões, tá? E seguimos olhando aqui com o Brasil, que é o que interessa para nós também, ainda num viés mais de alta e coisa do gênero. E quando a gente olha para o cenário atual, aí sim a gente percebe que sim, Estados Unidos, Canadá, México e grande parte da Europa já começam a olhar para juros mais baixos, há mais geografias aqui em relação à Ásia também, e até da própria África, né, que nem é tão monitorada assim. Quando a gente fala de mercado, eles já têm então um viés diferente para a questão dos juros. E até mesmo o Brasil, ele passa, né, estava ali, e ele vem já com uma cor amarela um pouquinho mais clara, e isso indica sim que a gente tem então talvez um viés mais de queda de juros. E aí, voltando para mim aqui, fazer também uma outra questão que é importante a gente analisar. Tivemos então a última reunião do Copom, onde sim, foi mantida a taxa de juros mais uma vez. A previsão de quase 100% do mercado era que isso ocorresse, como ocorreu, e como eu falo sempre nos Morning Calls, se você não é inscrito aqui do canal, se inscreve que você vai acompanhar, que eu falo diariamente sobre essas questões. O comunicado ele é mais importante do que a decisão de fato, porque a decisão ela acaba sendo antecipada pelo mercado, mas o que vem escrito ali no comunicado é que realmente importa para os economistas e para o conjunto do mercado. E o que a gente teve novamente nesse comunicado? Mais uma vez, um tom duro, assim por se dizer. Vou tentar não entrar em termos técnicos, porque é para que vocês tenham um entendimento melhor das coisas. Um tom duro falando que sim, ainda a política monetária está desenquadrada das metas de inflação, que ainda tem uma questão de emprego bastante forte no Brasil, independentemente dos dados e da qualidade dos empregos, e isso faz com que o Banco Central do Brasil ainda diga que não é o momento de uma queda de juros. Então, afasta-se um pouco essa questão de uma queda de juros ainda esse ano no Brasil. Grandes casas de análise, quase um consenso, entendem que a partir de março talvez tenhamos o início do ciclo
de queda da taxa Selic. E por que isso importa para a Bolsa? Quando a gente fala, voltando aqui para a apresentação, quando a gente fala de taxa de juros, evidentemente que aplicar no CDI com uma taxa de 15% é bastante atrativo. Qualquer um pode atestar isso, né? Mas quando a gente olha para a relação de bolsa atual do Brasil, e aqui a gente está olhando a relação do preço versus lucro do Ibovespa, que é a bolsa brasileira, a gente vê que ainda está muito distante do pico de bolsa que a gente teve no final ali no meio de 2020, meados de 2021, tá? Aqui a gente tem aquela queda brusca, né, da pandemia, depois houve uma boa retomada e a bolsa ela seguiu descontada e continua negociando com um preço-lucro muito abaixo do que realmente é a média, né? Que a gente pode entender que a média está mais ou menos por aqui, nos 14 ali, preço-lucro por ação. A bolsa ela vem negociando a 8,45. Por que esse gráfico importa? Porque aí vem aquela frase, né? A bolsa está barata. Está mesmo? E eu vou até voltar aqui para mim. Certeza que está? Talvez sim, talvez não. Mas o que é importante nesse momento? Ser seletivo. Estudar bons papéis, ter bons papéis na carteira, papéis que sejam sólidos, que tenham boas margens, empresas que estejam consolidadas, o que é difícil às vezes no nosso cenário de Brasil, que temos poucas ações assim tão grandes, né? Não vou citar nomes de nenhuma aqui, mas essa é a questão. Existem boas oportunidades, mas se a gente olhar aqui num todo, a bolsa sim está descontada, tá? E aí, aqui que a gente era esse o entendimento que eu queria mostrar para vocês. Aqui a gente está falando de um gráfico que conta a bolsa brasileira desde o governo militar aqui, ó. Então vou até dar um zoom aqui para vocês verem. A gente está falando aqui desde da questão ainda do governo militar. Então a gente tem lá o milagre econômico brasileiro. O governo militar ele acaba mais ou menos por aqui. E a gente vê que existem sim muitos sobe e desces com crises, N situações. A gente vê que tivemos lá no plano cruzado, as bolsas estavam no máximo, de repente caiu e aí subiu de novo. Então a gente teve o impeachment do Collor, a bolsa caiu de novo, a criação do plano real foi lá para cima de novo, crise asiática e assim vai. O que eu quero dizer com isso? E até os últimos que se enquadram aqui, né? Quando a gente fala ali da crise da bolha da internet, que foi a bolha do .com, então as bolsas foram lá para trás, e aí depois a gente teve uma série de escaladas aqui, aí tivemos o subprime nos Estados Unidos, onde derrubou novamente as bolsas, e isso daqui a gente está falando só de bolsa brasileira, e depois sobe de novo, e tivemos os protestos passando por Dilma, Temer, Bolsonaro, enfim, e não consta aqui os gráficos desse atual mandato. Mas o entendimento é dos ciclos. Por que eu estou passando isso para vocês? Por que eu pretendo trazer esse racional para vocês? Porque assim, vai sempre existir oscilações em bolsa. Isso é normal, é volátil. Mas a gente tem que entender que qualquer ciclo de investidor de bolsa, ele deve ser analisado com prazos maiores. Porque, perceba, vamos pegar aqui vamos pegar aqui uma janela mais nova aqui, por exemplo, né? Digamos que você entrou aqui na bolsa. Governo Lula, 2007, estava todo mundo voando e você entrou nas máximas, certo? Quando teve subprime, realmente você perdeu dinheiro. Só que se você realizou o lucro, né, vendeu, saiu, evidentemente você tomou prejuízo. Se você segurou, você não teve novamente o mesmo pico, mas você voltou
a ter aqui os patamares de bolsas parecidos com o que tiveram aqui. E aí nós tivemos um novo ciclo de queda até o impeachment da Dilma aqui, onde houveram mais uma retomada e teve novamente a pandemia e por assim vai. Então, o que eu quero dizer com isso? Entre na bolsa certo de que vai ocorrer esses ciclos. E aí, quando você compra num pico, seja ele qual for, seja aqui na crise asiática, quando a gente tinha um pico, compre de forma seletiva. Não entre em qualquer coisa, não entre em ondas, não entre em indicações fabulosas. Vá em empresas consolidadas, que elas têm a tendência de perder menos quando temos algum tipo de evento. E já quando você entra numa baixa, evidentemente você tem um potencial maior de escalar. Porém, a gente tem que entender também, esse seria já a taxa de juros, o contexto de mercado. Mas quando a gente olha, por exemplo, para o IFIX, e isso que eu vou dizer, ele se aplica também à bolsa, tá? Esse daqui é o gráfico de rentabilidade desde 2014 até 2025 do IFIX, que é o índice de fundos imobiliários da bolsa. Comparado com o CDI, que é o vermelhinho, está escondido aqui atrás da taxa Selic, porque eles andam praticamente juntos, a poupança e a verdinha, que é a taxa Selic. Você percebe que é a mesma situação. Existe na linha do tempo uma escalada. Se você tivesse entrado na bolsa, no IFIX lá em 2014, você teria sensivelmente um valor maior do que o seu dinheiro na poupança. Se você tivesse nesse mesmo período completo, você estaria sim perdendo do CDI. Isso não quer dizer que você fez uma má aplicação, mas depende muito do ponto de entrada. Se você tivesse entrado aqui num ciclo dentro aqui de 2019 e saído aqui, você teria ganhado muito dinheiro. As pessoas que permaneceram aqui ou que venderam nesse ponto, quando a gente teve ali a questão da pandemia, evidentemente também perderam dinheiros. Mas quem segurou, não se apavorou com a volatilidade e não vendeu seus ativos, elas tiveram a volta de um desempenho e até um desempenho lateralizado aqui, aquele cara que teve coragem de remar contra a maré no momento que tudo estava caindo, ganhou dinheiro. E mais um último dado, esse aqui é uma foto que mostra, é um research da XP, tá? Que mostra o ciclo de juros de fundos imobiliários e também, claro, em alguma medida se aplica aqui a renda variável como um todo. O que está dizendo nesse gráfico aqui? Que existe sim mais assertividade em quem entra na bolsa antes que a taxa Selic tenha uma virada. Está falando aqui, antecipar a queda da taxa Selic tem sido a melhor estratégia. Ou seja, o que tem um entendimento aqui? Aquela pessoa que entra nos FIIs aqui, no caso, esse estudo é direcionado para fundos imobiliários, com 12 meses antes da taxa Selic realmente virar o ciclo, ele tem um retorno anualizado muito maior, quando a gente está falando aqui de CDI mais 7, do que aquela pessoa que espera a virada do ciclo, aqui dia posterior ao primeiro corte, e lógico que a gente já está falando de 9,6,9, 1,9 CDI mais 1,9, é aquela pessoa que aguarda a consolidação do ciclo, acaba ficando só no CDI. Tanto a média quanto a mediana são verdadeiras. E quando a gente olha a mediana, aqui você pode até ficar abaixo do CDI se você espera o ciclo acontecer. Tá? E aí, de novo, vamos voltar aqui para um ponto bastante importante desse bate-papo. O que eu quero dizer com tudo isso? Que é para você vender os seus ativos de renda fixa ou colocar todo o seu dinheiro na bolsa? Não. O que eu quero dizer é que para que você entenda os ciclos e tente antecipar esses ciclos com uma estratégia inteligente, com diversificação. Pois aquela pessoa que coloca tudo que tem
num único lugar, porque esse lugar está dando muito dinheiro nesse momento, esse ciclo ele vai se fechar e você vai ficar para trás no próximo ciclo. Então, estude as suas posições. Faça uma diversificação de uma parte do seu patrimônio em renda fixa, em renda variável, em ouro, em ativos internacionais, leve dinheiro para o exterior, faça uma carteira, tenha uma cesta de ativos. Não se prenda apenas a um tipo de ativo ou um tipo de aplicação. Tá? Então, eu acho que o recado era mais ou menos esse, e eu acho que sim, na Expert desse ano, né, a feira da XP, onde tem ali grandes gestores, cabeças pensantes do mercado, a gente percebia a grande parte dos gestores de renda variável do Brasil bastante otimistas com o ciclo de bolsa, tirando tudo de longe essas outras questões que eu estou falando, de política, etc, etc. Eles viam essa janela, assim por se dizer, de oportunidade, porém, aquela questão, se você fizer de qualquer jeito, você vai estar entrando só na empolgação. Então você precisa sim, nesse momento agora, para dar uma entrada de bolsa, você precisa realmente ser mais seletivo, escolher ativos de qualidade, montar uma carteira diferenciada, uma carteira que tem uma diversificação. Tá? Quando a gente fala ali de setores da bolsa, é você ter realmente ali, de repente, a parte de energia, a parte de consumo num volume menor, talvez, não apostar tanto nessas mais cíclicas que dependem de variação de dólar, que são mais voláteis, comprar ativos mais sólidos, né, como infraestrutura, por exemplo, que é bastante sólido no Brasil, sempre tem muita demanda. Quando a gente olha para a parte de fundos imobiliários, ter uma carteira que tem ali vários setores, né, entre logística, fundo de papel, fundo de tijolo, fundo de infraestrutura também. Então, fazer uma cesta de ativos que te traga o menor risco possível de uma volatilidade que sempre vai acontecer. Mas para quem sabe o que está fazendo, tem prazo para fazer essa aplicação e tem um horizonte de investidor, talvez se antecipar na virada do ciclo que está por vir, possa ser um bom momento para montar uma carteira que vai trazer bastante futuro para você, para o seu patrimônio, para a sua aposentadoria, quem sabe. Então, esse era o recado que eu queria deixar. A minha visão não é uma recomendação de forma alguma, eu não tenho capacitação para análises de fundos ou coisa parecida, eu sou um assessor de investimento e, lógico, a gente lida com o mercado e o meu intuito aqui na internet, além desse canal ter sido criado para passar informações para os meus clientes, ele é também de cunho educativo. E eu acho que as pessoas no Brasil precisam de educação. Educação financeira é o que vai trazer bons investimentos e boas carteiras. Se você faz sozinho, falo de novo, estude. Se você não faz sozinho e depende de um profissional, faça com que ele tenha os seus objetivos e identifique realmente aqueles ativos que são da sua escolha, que você realmente sabe o que está acontecendo. Não compre nada que você não entende. Busque o entendimento para que você não tenha um desconforto e, evidentemente, depois, no futuro, não tenha algum prejuízo financeiro. Tá bom? Espero que tenham gostado do vídeo. Já deixei aqui várias vezes o botãozinho de se inscrever aqui no canal. Por favor, se você quiser e gostar aqui desse conteúdo, considere-se então se inscrever aqui no canal. Um forte abraço a todos, bons negócios, tchau!